Olá, você está ouvindo a mais um episódio da quarta temporada do podcast Histórias que Viajam. Realizado com patrocínio da SP Cine desde 2022, o Histórias que Viajam é o principal laboratório de desenvolvimento de roteiros do Brasil, com foco em coprodução internacional. Aqui no HQV, nós potencializamos projetos brasileiros para que eles sejam atrativos no exterior. Nessa quarta edição do programa, atingimos a marca de 20 autores e 20 projetos desenvolvidos com foco em coprodução. Eu sou o Matheus Collen, apresento esse podcast junto com a minha parceira Roberta Miller. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus, tudo bem? E hoje a gente tem um super convidado especialíssimo que foi pro Ventana Sur com a gente esse ano, que é o Marcos Takeda. O Takeda, ele é criador, roteirista, dramaturgo, pesquisador, consultor e professor de roteiro. Ele fez desenvolvimento e roteiros da primeira e segunda e terceira temporada da série Unidade Básica, que passava no Universal Channel. Ele também foi vencedor do Prêmio Abra com essa série. Ele desenvolveu também e roteirizou as 2 temporadas da série Z4, que passou no SBT e no Disney Channel, indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Série, inclusive, que a gente trabalhou junto, fui colega do Takeda nesse projeto. Ele também foi roteirista das animações Gildo, Corta e da série documental Utopia Brasil e do reality Pequenos Campeões. No cinema, ele escreveu os longas Magal e os Formigas, pela Globo Filmes, e Esquadrão Antissequestro, no Prime Video, e o documentário Saúde S.A. Tudo bem, Takeda? Seja muito bem-vindo. Oi, Matheus, Roberta, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e queria agradecer pela participação aqui, dizer também que ter participado do Ventana Sur foi maravilhoso, né? E eu acho que depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Seja bem-vindo e vamos falar um pouco sobre o seu projeto, o NB 574. Conta pra gente um pouco qual que é a ideia e a proposta do seu filme. Então, o NB 574 é um projeto de autoficção, inspirado em um evento que aconteceu na minha adolescência, e por isso eu queria levar vocês de volta para 1989, que era uma época sem internet, sem Tinder, que ou você ficava olhando nos olhos da pessoa que você gostava, naquele breve momento que você encontrava a sós na escola, ou você ficava a tarde inteira remoendo no seu quarto, pensando em uma desculpa para poder ligar no telefone fixo da casa dela e desligar se o irmão mais velho atendesse, né? E onde para ouvir música você tinha que ser na fita cassete, no Walkman, e tinha muito New Kids on the Block tocando nas rádios, e o Kim, o personagem principal, ele curtia heavy metal, então ele parecia que não tinha nenhum prazer, assim, né? E o Kim, do protagonista do filme, é um garoto de 13 anos tentando descobrir a fórmula mágica para dar o primeiro beijo na garota que ele gosta, só que diante dela ele tinha pavor, ele se sentia como se fosse um negociador de reféns, só que ele é o próprio refém e qualquer palavra errada que ele dissesse, ele ia morrer, né? Então, Kim é o típico adolescente que tem um TDAH não tratado, ele é sensível e meio atrapalhado, não consegue parar de mexer o pé, esquece muita coisa, e tem um detalhe, ele é tímido. E eu acho que ele é uma das pessoas que inventou o cúmulo da timidez, que ele perdia o ponto de ônibus dele porque ele tinha vergonha de puxar a cordinha. Então, e para piorar, nessa época os seus pais colocaram ele no colégio mais caro da cidade, e descendente de japoneses, entre gente branca, magro, entre as pessoas mais desenvolvidas, o corpo dele demorou bem mais a se desenvolver, ele era baixo, magro e pequeno, estranho no meio do padrão, né? Então ele era um nerd também, e era uma época em que as pessoas escondiam, os nerds escondiam a revista do Homem-Aranha dentro da Playboy para ninguém descobrir, né? E ele só queria 2 coisas, ele queria se sentir parte do grupo da escola, porque ele tem uma coisa que é um fenômeno que culturalmente que se chama o homem marginal.
é uma figura sociológica, que ele, na verdade, é a pessoa que cresce dentro, na fronteira de duas culturas, só que ele é incapaz de se sentir pertencente a nenhuma delas. Então, ele não se sente nem verdadeiramente japonês, nem brasileiro. Ele se sente um patinho feio. Mesmo assim, ele sonha em beijar a Carol, ele sonha em namorar a Carol, sonha em casar com a Carol, ter filhos com a Carol e viver feliz para sempre. Só que só falta ele começar a criar coragem para começar a conversar com ela, depois virar amigos, e aí sim por diante, né? E para isso, como a cabeça dele não tem um funcionamento normal, ele cria um plano infalível. Ele quer comprar um tênis, não qualquer tênis, é um New Balance 574, daí o título do filme, que na época era o mais desejado e era o modelo que a Carol usava, que ela trouxe de uma viagem que ela foi para Disney, né? Era um tênis cinza que brilhava no mar de tênis branco ou preto que existia na época. Sem esse tênis, nada do plano dele poderia dar certo. E a oportunidade surge quando seus pais têm que ir para Foz do Iguaçu reencontrar um tio dele que havia saído de casa quando o pai dele era adolescente, né? Tinha 12 anos, e dizendo que ia vencer na vida, mas agora se encontra em posição de vulnerabilidade. Quem descobre que pode comprar tênis no Paraguai, e a única coisa que ele não quer é trazer um modelo pirata, porque ele não quer ser zoado ainda mais na escola. Tudo está perfeitamente encaixado na cabeça dele, só que ele vai descobrir que a viagem vai virar tudo que ele sabia sobre o mundo de cabeça para baixo. Ele conhece uma parte da família que mora em situação de necessidade, seu primo Hideki, que em tese tem a mesma dificuldade com ele, mas é exatamente o oposto que o Quinho. Ele é descolado, expansivo, ele não é nada tímido, ele namora uma pessoa, ele fuma, bebe, pilota mobilete. Como assim? Ele pertence ao mundo que o Quinho sonha, sem ter as coisas que ele tem, né? Então, Quinho, nesse primeiro momento, se sente muito atraído, sonha em virar melhor amigo com o primo dele, e o primo dele vê no Quinho alguém em uma posição econômica mais favorável e quer tirar proveito disso. E esse é o conflito da segunda parte do filme, né? Que é um momento em que os dois vivem diversas situações. O Quinho, ele tem algo um pouco inocente, que é uma lealdade infantil e uma coragem que vem muito mais do afeto, né? Mas ele não é fraco, ele tem essa força, a grande qualidade dele talvez seja isso, assim, a lealdade e a inocência, né? E o Quebec é alguém que está sempre beirando ali a marginalidade, está sempre flertando com os descaminhos, com as questões com as leis, então ele está devendo para pessoas perigosas, ele se envolve em coisas como tráfico de cigarros, e através disso o Quinho acaba se envolvendo com ele, curtindo a vida que ele leva, né? Porque aí ele pode finalmente experimentar diversas coisas que ele queria. Eles fumam maconha, eles bebem, eles vão em bailes, eles passeiam de mobilete. E só que aí, para ajudar o primo dele a pagar a dívida com os traficantes, eles topam fazer o tráfico de cigarro. E aí, quando acontece isso, o Kim acaba totalmente sem noção, indo com uma camiseta laranja nessa operação de tráfico à noite, e a polícia, rapidamente, com uma lanterna, consegue visualizá-los, e o primo dele acaba se sacrificando para salvar o Quinho, né? E nisso desenrola toda a trama da família, porque o tio dele, na verdade, só queria que a certidão de nascimento da mãe dele, que era japonesa, para poder enviar o Hideki para o Japão, para tentar resolver, entre aspas, os problemas com a lei dele, né? Para que ele possa ir lá para trabalhar.
E isso acaba desencadeando todas essas coisas, assim, do tipo, a família se fecha, o Hideki é enviado para o Japão, e o Kinho volta com um tênis, só que ele volta com um tênis falsificado, que é o que ele conseguiu comprar no final das contas, que é um New Balance. E aí, quando ele volta, ele tem uma festa no colégio, e aí, com muita vergonha de contar para os pais que ele comprou o tênis falsificado, ele vai para a festa com o tênis falsificado. E aí ele tenta conversar com a Carol. E aí, ao longo do filme, ele se aprimorou tanto que, na verdade, ele cresceu a autoestima dele, que ele, nessa conversa que ele tem com a Carol, ele percebe que ele não tem nada a ver com ela, nada do que ele idealizava ou que ele estava tentando desenvolver interesses batia com o que ele realmente queria. E não que ele não seja rejeitado, mas ele não liga para isso. Ele começa simplesmente a pegar e contar as histórias das aventuras que ele viveu com o primo dele no Paraguai, e aí as pessoas começam a se divertir e rir com ele, e ele finalmente se sente pertencido, né, em um grupo. Ele finalmente se sente pertencente ao grupo de pessoas. Então, o filme é sobre isso. O filme é sobre superação, autoestima, sobre coming of age, né, amadurecimento. É uma comédia dramática, com um humor um pouco de constrangimento. E é um filme sobre crescer num mundo onde você quase nunca tem controle, mas é também sobre encontrar beleza no simples, força na inocência e amor nas pequenas coisas. É sobre ter 13 anos e sentir que tudo importa, até um tênis errado. E a história é contada com um olhar de dentro, não de cima e não de quem já foi, mas de quem está sendo, né? O Quinho é a gente tentando não desmoronar na escola, tentando impressionar alguém com a camiseta errada, com a roupa errada, com o tênis errado, tentando não fazer merda e quase sempre fazendo. Então, esse filme é feito para adolescente que existe dentro de cada um de nós, aquele que só queria uma chance de mostrar o que ele tem de qualidade, mas que está tentando demais e sofre muito com isso. E que nunca deixa de ter todos os sentimentos que todos nós temos, né? Eu acho que o tom desse filme é um pouco o público do filme Fora de Série, da Olivia Wilde, com vantagens de ser invisível, do Stephen Chbosky, né? E o filme também, que é um pouco parecido, é a Oitava Série, do Bo Burnham, né? E o filme está... E eu acho que é isso. Se você já teve 13 anos e para impressionar alguém teve que deixar de ser você mesmo, então acho que um filme vai te agradar. Beleza, Takeda, bem legal. Eu acho que esse filme eu achei ele muito interessante, assim, porque quando eu li o argumento eu me identifiquei de cara, assim, porque eu também vivi um pouco dessa época dos anos 80 e 90 como criança e adolescente, né? Eu nasci em 82. Então, nessa época aí, começo dos anos 90, eu estava mais ou menos nessa mesma faixa etária aí do Quinho, né? E é muito legal você trazer esse personagem com esses conflitos. Eu me identifiquei muito, assim, porque você tem essa questão de um jovem que quer se afirmar, né, no grupo, quer ser reconhecido, quer ser, né, se relacionar com as pessoas, mas que tem muita insegurança, que não sabe como fazer isso, né? E que, a partir de uma viagem que ele faz, uma aventura que ele vive, ele progride muito nesse aspecto social, né, assim, e volta transformado para essa escola, e aí finalmente consegue, né, se desenrolar melhor com as garotas, com os amigos e tal. Então eu acho isso muito forte, assim, vai com certeza muitas pessoas vão se identificar com isso, porque todo mundo vive isso de certo modo, nessa época da vida. E eu queria que você falasse um pouco, Takeda, sobre esses elementos que você traz no filme, que são as referências dos anos 80 e 90, né? A gente tem algumas séries que foram produzidas, tem o Stranger Things, tem alguns filmes que tentaram
tentaram não, eles resgataram, né, essa áurea dos anos 80 e 90 também, mas eu queria entender como que você está trazendo isso no seu filme, quais são esses elementos, conta um pouco para a gente esse aspecto. Eu acredito que, respondendo essa pergunta, eu acredito que, nesse sentido, eu acho que ele consegue dialogar com um pouco duas faixas etárias de públicos, né, principal. Talvez o adolescente ali, esse grupo de jovens ali, que recentemente passaram pela mesma coisa ou estão passando, né, e também esse pessoal que é um pouco mais velho, que vai ter essa memória. Então, muitas das questões, assim, a ambientação, eu acho que ele vai vir de diversas formas. Eu acho que aí é um diálogo com a direção, mas eu acredito que uma textura que remeta a granulado, que remeta a filmado com película, mas que também eu acho que talvez a grande questão é a ambientação do tipo que na verdade é uma era realmente pré-internet, então muitas das informações vinham de pessoas, vinham de boatos, vinham de tipo alguém disse que, então, por exemplo, o Quinho, ele fica comendo bastante, tentando engordar, ganhar peso, porque o professor de educação física dele fica tirando sarro dele que ele precisa ter 35 quilos para poder transar. E ele pesa 28. Então, ele fica achando que ele precisa disso para... Então, ele fica tentando sempre comer alguma coisa. E também as informações vêm dos irmãos mais velhos. Então, é tudo assim, né? Tudo do tipo uma falta de conhecimento das coisas, de não ter onde pesquisar, aprofundar, e também essa questão do tipo realmente de um diálogo um pouco mais lento, no sentido de que não temos tanto uma verborragia como os filmes e séries têm hoje em dia, né? Do tipo, e também um pouco essa mudança do estereótipo do nerd, né? Porque hoje em dia o nerd é aquele cara que tem um humor ácido, que tem as respostinhas prontas na ponta da língua, e eu acho que muito daquilo do nerd era muito mais o interesse por coisas de outros universos. Então, isso não fazia com que ele tivesse essa capacidade de ter um pensamento rápido, de ter uma língua afiada. Então, muitas das coisas ele não sabia lidar na hora, ele não tinha uma resposta pronta, e eu acho que isso vai trazer uma ambientação bem diferente, porque você vai estar trazendo também um pouco do adolescente de outra época como personagem principal e todas essas coisas. E aí tem todos esses elementos de infância, citação a obras, né, a obras, elementos, objetos de desejo. Tem também a personagem da namorada do Hideki, que na verdade ela é paraguaia e está exilada no Brasil, porque na época o Paraguai estava vivendo uma ditadura, então as crianças que... havia muito sequestro das crianças, das meninas, né, para servirem de escravas para o general. E então a mãe da Luana manda ela morar com o pai no Brasil. Então ela cresce longe da mãe e sonhando com o fim da ditadura. E no final da curva da Luana é quando ela descobre que a ditadura caiu, que a ditadura cai exatamente em 1989 e ela também vai poder retornar a casa. Então ela talvez seja alguém que também está no conceito da pessoa marginal, mas que vai voltar onde se sente em casa. Então, acho que tem muitos desses elementos que vão conseguir remeter dentro do universo da diegese e do filme aos anos 80, final dos anos 80 e começo dos anos 90. Entrando agora um pouco nessa questão da criação, né? Você já é um roteirista bastante experiente, já fez bastante coisa. E eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, assim, como que foi o teu processo de escrever esse argumento, né? Você até comentou um pouco sobre isso com a gente no laboratório. Queria que você contasse um pouco do seu processo criativo, assim, quanto tempo você levou para ter essa ideia,
lapidar ela, e quando você começou a escrever, como que foi para você, tipo, tirar essa primeira versão do argumento? Na verdade, assim, eu fiquei remoendo um pouco essa história já quando acho que teve a primeira edição até do Histórias que Viajam, eu pensei nessa história e aos poucos eu fui deixando a ideia fermentando na cabeça e eu queria retratar essa viagem que eu fiz. E aí eu precisava dos elementos dramáticos, né? Eu sabia que deveria ser uma história de amadurecimento, então eu parti basicamente do objetivo interno, né, que é esse processo de amadurecimento, é um processo de construção de autoestima por parte do personagem principal, e para isso eu cheguei e criei esse objeto de desejo, né, que, lembrando da época que foi um começo de que as pessoas começaram a possuir alguns objetos de desejos consumistas nessa época. Então eu liguei essas coisas e aí eu fui pensando e depois eu fiquei imaginando que não daria um filme inteiro e que precisaria de um processo de desenvolvimento do segundo ato, que também envolvesse aventuras e tinha muito dessas questões também de tráfico de cigarro nessa época, então eu resolvi juntar. E aí, quando eu recebi o aviso de que estavam abertas as inscrições, aí eu acho que eu fiz em 2 semanas o argumento, mas é uma ideia que já estava desenvolvendo na cabeça, mas eu acho que é um processo de que realmente o que é importante para o roteirista, eu acho que é ter na mente o seu ponto de destino, né, o que eu queria, que era uma história de amadurecimento, o que vai guiar o personagem principal, que seria o objetivo externo, que é a busca pelo tênis, né? Se ele vai ou não conseguir, aí já é outra coisa, e a curva interna do personagem, que é a curva de amadurecimento. Aí, tendo esses 3 elementos, deu para fazer uma questão do tipo construção do universo e tal, primeiro ato, segundo ato e clímax. Eu acho que foi um pouco isso, assim, e a primeira versão do argumento que eu enviei, eu acho que mudou ao longo do laboratório, eu acho que a gente teve ótimos consultores, vocês ajudaram bastante no processo, e eu acho que a versão atual tá bem mais concisa e mais coesa, assim. Quero que você conte para a gente, Takeda, como é que foi a sua experiência no laboratório, como é que as consultorias com uma equipe internacional, como é que isso teve impacto, como é que isso funcionou para você no projeto? Como é que foi esse processo para você? Eu acho que, assim, sobre o meu processo, eu acho que foi super proveitoso, assim, eu acho que é super importante ter um contato, assim, com visões mercadológicas diferentes, né, e também questões sobre gente que também está há bastante tempo, entende de estrutura de filme. Eu acho que trouxe alguns elementos muito importantes para o filme, que eu acho que trouxe uma camada que talvez eu acho que era necessária e que eu também não estava enxergando, que é como eu disse antes, é um filme que eu acho que dialoga com 2 níveis de público, né? Nós temos essa faixa etária do jovem, do adolescente e do jovem, que estão passando pelo mesmo momento, mas nós temos a faixa de público dos nostalgistas, né? E eu acho que precisava ter alguns elementos também da história que remetessem ao universo que estava acontecendo no mundo dos adultos, entre aspas, né? Que aí é o que estava acontecendo entre a família e também outras questões. Eu acho que aí dá para entender um pouco o drama da Luana, que também é uma imigrante forçada, e a questão também do reencontro familiar, dos conflitos, né?
da relação até de espelhamento, da admiração do pai do Quinho, que tinha com o irmão dele, que saiu de casa e está revendo depois de 30 anos, né, que é uma relação um pouco espelhada até com a questão dele com o primo, do Quinho com o primo dele. Então, acho que isso daí foi onde eu consegui chegar a esses elementos e também me ajudou muito a preparar para as reuniões internacionais, né? Porque eu acho que muitos dos pontos apontados ali foram onde eu construí até a apresentação, que eu acho que foi onde pôde despertar interesse das pessoas com quem eu conversei durante o Ventana Sur. E conta pra gente também como é que foi a sua experiência no Ventana Sur em si, no se relacionar com outras pessoas de outros países, como é que foi estar levando esse projeto para lá? Então, eu acredito que é uma experiência super válida. Eu acho que é um processo assim de muito aprendizado. Assim, por mais eu acho que a gente tiver muita experiência, é bem diferente você chegar e conversar com gente do mercado para ter um interesse, para despertar um interesse. Então, eu tive algumas reuniões proveitosas e assim, eu acho que do ponto de vista, eu classifico como super positiva e também eu consigo avaliar que algumas coisas que eu posso melhorar para as próximas, né? Então, tem muito, mas eu tive diversas reuniões, eu consegui conversar com gente do Paraguai, que uma parte da história se passa no Paraguai, eles trouxeram algumas informações, então mudou a personagem da Luana sobre a questão da ditadura paraguaia, foi onde eu consegui trazer esses elementos, e também que eu acho que é uma coisa super importante para se preparar, que eu acho que o Histórias que Viajam ajuda bem, que eu acho que é a preparação para o pitching, né? Então, acho que isso é algo porque, na verdade, assim, por mais que a gente ensaie, por mais que a gente ache que está preparado, assim, quando você tem um choque na prática ali com as coisas, nunca ficam no controle, né? Porque eu tive reunião fora o pessoal do Paraguai, eu tive reunião com gente do Brasil, mas também tive reunião com uma produtora alemã e uma produtora francesa, né? E eu acho que, por exemplo, eu estava na dúvida se eu chamava uma tradutora para me ajudar, mas como a gente tem só 15 minutos, então fiquei na dúvida se com 15 minutos, se eu falo 15 minutos, se eu falo 5 minutos, a tradutora vai falar quase isso também, e aí vai comer quase todo o tempo da reunião. Então, eu acho que é uma coisa, assim, importante, assim, né, de se preparar, que eu acho que vocês ajudaram muito nesse processo de pitching, de preparação, e também dos pontos fortes do projeto. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa e vocês estão de parabéns. Eu acho que ajudou muito, assim, eu vejo bastante possibilidades para o projeto e vou continuar seguindo com ele. E deixa eu só te perguntar mais uma coisa, que eu sempre fico muito curiosa, assim, com cada um vai surgindo uma questão. Como é que, para você, bateu essa coisa de você ser roteirista, que em geral a gente tá mais recolhido, a gente tem um papel na cadeia produtiva mais isolado, mais solitário, e de repente você está lá num mercado internacional e você está sendo mais ativo, né, na relação com as outras pessoas, se comportando mais como uma espécie de produtor executivo. Como é que é você assumir também esse papel junto com o do criador? Como é que foi para você isso? Roberta, isso eu acho que é algo que é sempre complicado, principalmente para o roteirista, né? Que eu acho que o roteirista, geralmente, acho que ele vai para um lado
eu sou mais tímido, sou mais introvertido, eu vou para a escrita. E aí você descobre que metade do trabalho de roteirista é você conseguir se expressar bem verbalmente, né? Poder expressar, seja em reunião de roteiro, seja em sala de roteiro, seja conversando com o canal, seja conversando com produtora. E eu acho que, assim, se fosse há 10 anos atrás, eu acho que eu acho que eu provavelmente eu me fecharia num casulo e não faria nada, mas eu acho que ao longo do, dos últimos anos eu me preparei, eu comecei a ministrar aula mesmo, fazer oficinas, aprender a falar, preparar pitching, né, todas essas coisas que eu acho que aí foi o que ajudou. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma forma da gente poder se aproximar dos produtores nacionais também, que aí você pode encaminhar outros projetos, né, conversar sobre outros assuntos, mostrar também um pouco, se apresentar um pouco de você, né, que eu acho que é muito diferente você chegar e mandar um e-mail para uma produtora, querer marcar uma reunião com alguém lá e encontrar nessa produtora durante um festival desse, se apresentar, conversar, apresentar os projetos, apresentar o seu conhecimento. Eu acho que isso abre diversas portas, mas é um processo bem difícil. Eu acho que é algo que eu acho que quem estiver começando no roteiro, quem estiver buscando, eu acho que vai ter que alguma forma de aprender a exercitar esse lado, aprender a conseguir se preparar, conseguir se expressar melhor, conseguir se apresentar melhor. Eu acho que é algo que todo mundo vai ter que buscar de uma forma e outra, né? E eu acho que a preparação é tudo, né? Eu acho que tem que sair bastante, tem que conversar muito na frente do espelho, em ambiente caótico, né? Porque, na verdade, é isso, né? Muitas das reuniões que você tem por lá é num ambiente totalmente caótico, com 1.000 pessoas falando ao mesmo tempo, barulho, atraso, tempo menor de reunião. Então, você tem que tentar se preparar e focar apenas naquilo que você consegue controlar, né? Você não vai conseguir fazer todo mundo ficar quieto ou então repor o tempo que foi perdido. Eu acho que é isso que eu poderia, sei lá, deixar de dica aí para quem for roteirista, assim, tiver também querendo participar dessas super feiras, desses super festivais. Muito bacana, Takeda. É isso mesmo, né? A gente está acostumado a trabalhar na frente do computador só e às vezes a gente acaba esquecendo de exercitar essa questão do falar em público, de defender as ideias, de saber argumentar. E aí, quando vai para as reuniões, né? Como você falou, nesses ambientes, o mercado é muito isso mesmo, né? Porque são várias reuniões acontecendo, é barulho para cima e para baixo, e a gente precisa saber se virar, né? Nesse contexto. Então, muito legal aí o seu apontamento. A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente a participação do Takeda. Foi um projeto muito interessante que passou aqui pelo Histórias que Viajam, que evoluiu com o programa, e a gente fica muito satisfeito quando a gente ouve esse resultado de que o projeto foi bem recebido no evento, no mercado, que reuniões aconteceram, e a gente sempre fica torcendo por vocês aqui, tentando criar mais pontes, né, para poder ajudar aí a viabilizar esses projetos e internacionalizar o nosso cinema. Então, esse episódio vai acabando por aqui. Então, queria agradecer a presença do Takeda, da minha parceira Roberta, e convidar você que está ouvindo a gente a acessar o site do Histórias que Viajam, é o historiasqueviajam.arte.br, e o nosso Instagram, que é o @historiasqueviajam. Lá você vai encontrar as principais informações sobre o programa, e você também vai poder ver todos os projetos que já passaram por aqui nesses 4 anos. Então, a gente atingiu a marca de 20 projetos agora, nesse 4º ano, e todos estão lá. Você consegue navegar pelas edições de todos os anos, ler os argumentos, as sinopses das pessoas, conhecer os autores e também ouvir todos os outros episódios
do nosso podcast, está tudo disponível lá. Então deixo o convite também para você seguir a gente nas plataformas de podcast e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu, Matheus. Valeu, Takeda. Obrigado, gente. Obrigado, Roberta. Obrigado, Matheus. Até mais.